Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, da Assembleia de Deus em Vila Gomes, e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta manhã. No livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 25, que nos diz... Perdão, a partir do versículo 26, que nos diz: Disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra, e sujeitem-na. Tenham domínio sobre todos os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Temos então aqui essa leitura feita na Bíblia NAA, ok? Bíblia de Estudo NAA, Nova Almeida Atualizada, que nos diz, que compartilha conosco desta impressionante, dessa maravilhosa realidade, na qual o Senhor, no princípio de todas as coisas, tendo criado tudo, tá certo? Tendo criado céus e terra, tendo organizado tudo na terra, agora traz essa palavra de criação no que diz respeito ao ser humano, ok? E é muito interessante, é muito precioso que temos esse plural já na abertura da fala. É dito façamos, ok? Está no plural. E esse plural muito nos diz acerca de uma revelação progressiva que será a cada momento da escritura, a cada etapa da escritura, mais e mais transmitida a realidade da verdade acerca de Deus, de que Deus é Pai, de que Deus é Filho e é Espírito Santo, que é triunidade, ok? 3 pessoas em um só Deus. Obviamente que isso não estava completamente revelado, mesmo que já estava presente, já era realidade, já era verdade, mas essa revelação progressiva se fará plena quando vier o tempo, como diz Paulo, a plenitude dos tempos, na vinda do Verbo, do Logos divino pré-encarnado, quando ele vem a nós e encarna pelo processo da kenosis, se esvazia de sua glória, mas não de sua deidade, e anda entre nós. Temos a revelação do Senhor Jesus Cristo que diz: eu e o Pai somos um. Posteriormente, o Senhor Jesus Cristo disse: eu vou para o Pai, mas enviarei outro semelhante a mim, outro igual a mim, ok? Outro que está no mesmo patamar que eu, o Espírito Santo, o Paráclitos, o Consolador. Então temos a plena revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo ao longo de toda a Sagrada Escritura. Assim, a Trindade não é uma teoria apenas, mas é uma revelação que está amplamente fundamentada no cânon da Sagrada Escritura, ok? E está sintetizada numa terminologia: Trindade, ok? Pai, Filho e Espírito Santo. A verdade acerca do Deus triuno que diz: façamos quem? O homem, este homem no sentido de antropo, sentido de ser humano, não no sentido de gênero masculino, ok? Então tem uma terminologia grega própria para falar acerca de homem, mas tem uma terminologia mais ampla para falar acerca de humanidade, que é antropo, ok? E no caso aqui temos então Deus criando o ser humano, criando a humanidade. E nesse ato criador, o Deus triuno, que diz façamos o homem, ele também diz a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tselen e demut, tá certo? No hebraico. E essa aplicação, tá certo? Essa qualidade de fazer do ser humano a sua imagem e semelhança é o que torna o ser humano singular, é que torna o ser humano diferente de todos os demais seres que estão presentes aqui nesta realidade, nesse planeta, ok? Nesse sistema. Então temos aí o ser humano na sua singularidade, ok? Nas suas características ímpares, que são ser
portador da imagem e semelhança de Deus. Obviamente, isso não tendo respeito a falar das diferentes etnias, se oriental, se euroasiático, se americano, se africano, não tem a ver com etnias, nem cor de pele, nem feições, mas tem a ver com as características comunicáveis de Deus no homem, a moralidade, a inteligência, ok? O amor, a racionalidade, tudo isso que faz do ser humano imagem e semelhança de Deus, um reflexo de Deus aqui na terra, um representante de Deus em relação a toda a criação. Então temos aí mais uma verdade, a verdade acerca do Deus triuno, mas também a verdade acerca da imagem e semelhança de Deus, que está constituída a partir da criação e que é portador deste privilégio, e que quando não zela para que permaneça nas condições que estão de acordo com aquilo que o Criador lhe deu, preservar aquilo que o Criador lhe deu, e se deixa levar pela sedução de espíritos, de seres que estão caídos e que estão buscando levá-lo para a mesma situação de queda, vai cada vez mais perdendo essas características tão importantes, tá certo? Essas características tão singulares, que é ser a imagem e semelhança de Deus. E assim o homem se deixa levar pela ganância, pelo ódio, pela concupiscência, e vai se deformando, vai cada vez mais perdendo essas características. Então nós precisamos retornar ao princípio e entender que só podemos ser seres humanos plenos quando entendemos acerca do nosso Criador, nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e quando entendemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus e precisamos refletir a imagem do Senhor, como no Novo Testamento Paulo dirá, temos que refletir a imagem de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, ao você refletir a imagem de Cristo, você está sendo imagem e semelhança de Deus, e assim você está de acordo com a vontade soberana de Deus para a sua vida, e assim você poderá ser feliz de verdade e poderá ter poder de Deus na sua vida, e certamente o Senhor vai se regozijar de ti e você terá comunhão com Deus. Então, a plena realização diz respeito a isso, conhecer a verdade acerca do nosso Criador, conhecer a verdade acerca de nós como representantes, sendo imagem e semelhança de Deus, e como consequência temos autoridade da parte de Deus para domínio. E domínio é assumir responsabilidades, domínio é assumir poder de gestão. Disse ele: domine sobre as aves, sobre os animais que rastejam. Então, essa verdade, essa realidade só poderá ser vivenciada quem está de acordo com a vontade soberana de Deus. Conhece o seu Deus, conhece os privilégios que Deus lhe concedeu de ser imagem e semelhança dele, se comporta como tal, de modo que possa refletir a imagem de Deus, e refletindo a imagem de Deus tem autoridade para exercer domínio, para exercer controle, tá certo? Para gerir bem a sua vida, para administrar bem e fazer com que tudo venha a ser feito para a glória de Deus. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado no nosso trabalho que administramos, nas nossas finanças, na nossa família, na nossa vida acadêmica, intelectual. Tudo venha a ser feito para a glória de Deus. Como Paulo disse, nós temos que remir o tempo, e tudo que fazemos temos que fazer por fé. Então nós temos que trazer essa realidade como presente para a nossa vida. Precisamos administrar bem tudo para a glória de Deus, porque somos imagem e semelhança do Senhor. Ele disse para administrar, mas também disse para se multiplicar. Então essa verdade também é muito presente na nossa vida quando nós temos esta obediência, quando nós temos esse cuidado de zelarmos por sermos a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. O Senhor nos dá poder de administrar, de gerir, e o Senhor também nos faz multiplicar. Como disse a Abraão, que ele seria como a sua geração, como as estrelas do céu e como a areia do mar. Assim Deus também multiplica sobre a nossa vida, tá certo? Não no sentido apenas de gerar muitos filhos, mas no sentido também de termos abundância. Então, a abundância da presença de Deus,
abundância na área financeira, abundância na área espiritual, tá certo? Na área intelectual, quando nós conseguimos produzir algo que seja para a glória de Deus e que venha abençoar aqueles que estão ao nosso redor, porque as bênçãos de Deus são recalcada, sacudida e transbordante. Não permanecerão apenas em nós. Não somos acumuladores da bênção de Deus, somos compartilhadores, tá certo? Então Deus nos multiplicará no sentido de, por meio de nós, desenvolver uma grande obra, fazer um grande trabalho e abençoar muitas vidas. Mas desde que você esteja consciente da realidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é o seu Criador, você é imagem e semelhança de Deus, e Deus te dá autoridade sobre domínio, administrar tudo para a sua glória, para o seu louvor, e assim fazendo, Deus vai te multiplicar e fazer com que as bênçãos de Deus sejam, as bênçãos dele sejam abundantes sobre a minha e sobre a sua vida. Que essa palavra esteja no seu coração nessa manhã, que Deus te abençoe poderosamente e te dê um dia de vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém.